Mas esse assunto é só um complemento das técnicas de integração. Você verá que nesse nível aqui que nós estamos, nível de cálculo, porque eu falo desse nível, que vocês vão ter um curso de equações diferenciais, vão passar um semestre todo estudando equações diferenciais. E nesse estudo você não vai ficar nessa partezinha aqui. Se fazer um estudo de equações diferenciais fosse ler um livro, o que eu farei com vocês aqui é ensinar o A, E, I, O, U. É só mesmo o básico do básico do básico. Então eu vou explicar para vocês o que é uma equação diferencial, qual é a notação que nós iremos utilizar, como que eu reconheço a ordem de uma equação diferencial, o que é uma solução implícita, o que é uma solução explícita, e como é que eu resolvo uma classe, como é que eu resolvo equações diferenciais que entram em uma classe que nós chamamos de equações diferenciais de variáveis separáveis. E é só isso que a gente vai ver nesse momento, não vamos passar daqui não, tá? Então, olha só, primeira coisa, vamos lembrar o seguinte. Lá da sexta série, quando você foi estudar equações, o que é uma equação algébrica lá, uma equação que você vê lá na primeira fase do ensino fundamental? Segunda fase, né, do ensino fundamental. Por exemplo, se você tem uma coisa desse tipo que assim, ó, x mais 5 igual a 7, e se você coloca assim, 8 igual a 8, eu tenho duas igualdades aqui, né? Eu tenho duas igualdades, 8 igual a 8 é uma igualdade, x mais 5 igual a 7 também envolve uma igualdade. Mas só uma delas é uma equação. Essa de baixo aqui, por exemplo, não é equação. Não é equação porque essa aqui é o que nós chamamos de sentença fechada. Quando eu digo 8 igual a 8, essa afirmação é verdadeira ou é falsa? É verdadeira. Se eu colocar assim, por exemplo, 5 igual a 11, isso aqui também é fechada. Se eu te perguntar se 5 igual a 11 é verdadeiro ou é falso, você vai dizer é falso. Agora, e nessa aqui, x mais 5 igual a 7, essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Isso. Quando existir esse depende, é porque a sentença é aberta. Depende, se o x for 2, ela fica verdadeira. Se o x não for 2, ela fica falsa. Então, ela está em aberto, para ser verdadeira ou para ser falsa. Então, isso é uma equação algébrica, né? Uma equação algébrica é uma sentença matemática aberta, expressa por uma igualdade. Nós vamos trabalhar com equações diferenciais. A diferença que você verá é que a minha incógnita, o meu desconhecido, ele não é um número. O meu desconhecido é uma função. É uma função que eu não conheço. Então, eu vou chamar de equação diferencial, tem que ter uma sentença matemática aberta. Tem que ter alguma coisa desconhecida. E o desconhecido é uma função de uma variável, para ser chamada de equação diferencial ordinária. No caso do desconhecido ser uma função de 2, 3 ou mais variáveis, aqui já fica equações diferenciais parciais. Vocês trabalharão com equações de 2 variáveis no cálculo 3, se eu não estou enganado. Então, eu chamo de equação diferencial ordinária se eu estiver com uma equação, tem que ser uma equação, tem que envolver a igualdade, a incógnita tem que ser uma função de uma variável e necessariamente ela precisa estar envolvida em derivadas. Eu não posso colocar assim, por exemplo, assim, seno de x mais 3 igual a 5, por exemplo. Aí, nem tem jeito isso aqui, né? 5 menos 3 dá 2. Vamos colocar igual a, sei lá, 2,5. Aí você pode falar assim, quem é o seno de x? Olha só, eu tenho uma equação onde a incógnita ela é uma função. Ou então você poderia colocar assim, vamos colocar menos 3 aqui e mais... Como é que é o negócio que eu quero fazer, gente? Eu quero colocar um quadradinho aqui, ó, e quero que você tenha do lado de cá, por exemplo, sei lá, 1, seno ao quadrado igual a 1. Aí você fala assim, olha, eu tenho uma equação diferencial, porque a incógnita aqui eu quero que seja a função, eu quero saber quem é o seno de x.
Aí, não, isso aqui não é uma equação diferencial, porque a incógnita sua ela não está envolvida em derivada. Para ser chamado de equação diferencial, o que é desconhecido, a função desconhecida, ela precisa estar envolvida em uma derivada. Então, por isso, você já vai chamar de equação diferencial. Aí nós vamos ter algumas notações que nós vamos utilizar, né? Já que ela vai estar envolvida em derivada, você verá muito assim, y', y', que é o mesmo que vocês veem desde o cálculo 1. Y' é a derivada da função em relação à variável. A variável normalmente a gente usa mais t e x, mas pode ser outra letra qualquer, R, S, não importa. O que você tem que lembrar é que y' é a derivada de primeira ordem, a derivada primeira em relação à variável da função. Se a variável for t, deriva em relação a t. Se a variável for x, deriva em relação a x. Derivada de segunda ordem, o y', é derivar duas vezes em relação à variável da função. Se é x, você deriva em relação a x duas vezes. Se é t, você deriva em relação a t duas vezes. E aí tem um negócio bacana. Então, onde eu sei, eu não lembro de outro símbolo em matemática que você pode quebrar ele no meio, assim, como a gente consegue fazer com esse aqui. Eu já falei com vocês sobre diferencial de uma função, né? A diferencial de uma função é a derivada da função multiplicada pelo incremento. Esse incrementozinho aqui é um número, né? 0,05 menos 0,003. Isso aqui é um número. Então, aqui eu tenho a diferencial da função e a derivada vezes esse número. Esse número aqui, eu posso colocar ele do lado esquerdo, dividindo, né? Divide os dois membros aqui por ΔX. Esse número não é zero. Ele pode ser próximo de zero, mas ele não é zero. E aí você tem que esse quociente aqui, o quociente entre a diferencial e o incremento, está justamente a derivada. Daí que nós passamos a usar essa divisão aqui como um símbolo para representar a derivada. E o bacana desse símbolo é que você pode quebrar ele, você pode estar com o quociente desse jeito e esse dx vai para lá. Normalmente você lida com ele como se fosse número, e ele é número, né? Ele é número. Você lida com ele normalmente, uma manipulação algébrica tranquila, né? É bem comum. Então nós vamos utilizar também, além desse linha, duas linhas, esse dy dx, d2y dx2, por exemplo, já não pode mais quebrar o símbolo, porque eu posso quebrar só o dy dx. Então, por exemplo, olha só, aqui eu tenho um exemplo de uma equação diferencial e eu vou dizer que ela é de primeira ordem se a derivada máxima for de ordem 1. Então, essa aqui é uma EDO de primeira ordem, essa aqui é uma EDO de segunda ordem. Ah, mas tem derivada de primeira ordem também. Tudo bem, mas a gente vai olhar para a derivada de maior ordem. Então, essa aqui é uma equação diferencial de segunda ordem, equação diferencial de primeira ordem. Uma solução dessa equação diferencial é uma função que você vai colocar aqui no lugar do y, que vai fazer com que a igualdade seja verdadeira, que vai fazer com que isso aqui seja verdadeiro. Ah, eu esqueci de falar aqui. Nós podemos representar essa mesma equação diferencial escrevendo assim. No lugar do y' a gente escreve dy dx. Às vezes é mais interessante para a gente ter ele escrito desse jeito, né? Às vezes é mais interessante. Aqui do mesmo jeito, ao invés de escrever y duas linhas, eu posso escrever d2y dx2, que é a derivada duas vezes de y em relação a x. E x derivando duas vezes também. Tá? Então, aqui, ó, esse y' é dy dx. Então, o que eu quero aqui, na verdade, quando eu busco uma solução, eu busco uma função que tem essa característica. Olha aqui, ó, se derivar essa função duas vezes e adicionar com o triplo da derivada primeira, tem que dar 12 vezes a função original. Qual função que tem essa característica? Aí vocês terão um semestre para poder aprender a achar a solução de equações diferenciais. Nesse caso aqui é bem tranquilo, eu já fiz isso aqui já olhando para a resposta, né? Essa aqui, por exemplo, ó, qual é a função que tem essa característica? Você deriva ela e adiciona com ela mesma e dá zero. Seno, a derivada do seno é cosseno. Derivada do... Não, aqui eu quero... Vamos para ficar bonitinho aqui, ó. Eu não consigo pensar aqui de cara qual é a função que tem essa característica, não. Mas não vai ser
Seno não. Ó, seno, se você pegar seno aqui, seno derivado do seno é cosseno. Cosseno mais seno não dá zero. Tá certo? Então essa aqui eu não consigo, assim, de cara, eu não estou conseguindo ver qual é a solução. A gente vai encontrar essa solução com isso que eu vou falar com vocês aqui na frente. Agora essa aqui eu acho que eu consigo. Qual função que tem essa característica aqui? Se eu derivar ela duas vezes, adicionar com o triplo da derivada dela, dá 12 vezes ela. Pega esse y aqui, sendo, por exemplo, e elevado a 3x. Se você derivar esse y uma vez, dá 3 e elevado a 3x. Se você derivar outra vez, vai ficar 3 vezes 3, 9 e elevado a 3x. Aqui não deu o número que eu queria, né? 9 com mais 3, 12. Não, mas aqui então não é 3, aqui é só y. É y duas linhas mais y', tem que dar 12y. Então aqui não tem esse 3 aqui não. Eu queria, no exemplo que eu quero dar, não tem esse 3. Olha aqui, vamos tirar esse 3 aqui. Sim. Pronto, agora deu certo. Ó. Eu quero mostrar que esse y igual a e elevado a 3x é a solução disso aqui. Aí se você reparar, se você adicionar o y duas linhas com o y', ó, y duas linhas com y', vai ficar 9 elevado a 3x, com mais 3 elevado a 3x, 9 com mais 3, 12. Se você adicionar isso aqui, vai ficar assim, ó, y duas linhas mais y', vai ficar 9 com mais 3 dá 12, elevado a 3x. Só que esse elevado a 3x é o que eu chamei de y aqui, ó. É o que eu chamei de y, então deu 12y. 12y. Tá certo? Então, eu encontrei uma solução. Uma solução, ela tem somente uma solução? Não necessariamente, ela pode ter outras soluções também. Vamos arrumar esse aqui também, tira esse daqui para ficar tudo certinho. Agora, esse aqui, ó, eu ainda vou resolver com vocês ele logo na frente. Eu não consigo bater o olho aqui e ver qual é a função que eu vou utilizar para poder, que tem essa característica, né? A derivada dela, adicionada com ela, dá zero. Qual a função que tem essa característica? Eu não sei. Agora, vamos, veja bem, quando você vai estudar equações diferenciais, assim, em nível de graduação, normalmente você vai separar isso aqui em vários, é como se fossem vários pequenos grupos, né? E um desses grupos que você vai olhar para ele é o que nós chamaremos de equações diferenciais de primeira ordem de variáveis separáveis. Essa é uma das mais simples que tem. Eu digo que eu estou com uma EDO de variáveis separáveis se por acaso acontecer de eu conseguir escrever ela nesse formato. Eu consigo separar as variáveis dela. Eu consigo deixar y de um lado, x do outro. Se eu conseguir deixar y de um lado, x do outro, aí eu vou integrar os dois membros, esse y aqui e essa função aqui, ela vai passar a ser vista como variável. Eu vou integrar nos dois membros. Aqui eu vou encontrar alguma coisa que depende de y, aqui alguma coisa que depende de x. E então eu vou ter y e x. Se eu conseguir isolar o y, deixar o y em função do x, aí eu vou ter o que nós vamos chamar de solução explícita. A solução explícita é quando você consegue deixar o y em função do x. Mas você pode se deparar com situações onde você não tem como encontrar, como separar o y do x. Aí nesse caso você vai passar tudo quanto é variável, tudo quanto é letra, que não seja número, você vai passar lá para o lado esquerdo. Aí você vai ter uma coisa envolvendo x e y, por exemplo, sei lá, x quadrado mais y quadrado, se bem que nesse caso aqui eu consigo isolar, né? Igual a c. Aqui o y é função de x. E eu digo que uma solução implícita, ela é dada implicitamente por essa igualdade. Nesse caso aqui eu consigo isolar o y? Consigo. Eu tenho dois ramos aqui, né? Seria o mais raiz de c menos x quadrado e o menos raiz de c menos x quadrado. Eu consigo dois ramos para a solução explícita. E para a solução implícita basta deixar tudo que for x e y você deixa do lado esquerdo e do lado direito aqui você deixa essa constante. Essa constante é aquela que vai aparecer aqui dessas integrais, ok?
Então, olha só, por sorte, aquele primeiro exemplo ali que eu não consegui resolver de cabeça, eu penso que dá para resolver desse jeito aqui. Vamos ver se nós conseguimos. Então, a minha pergunta é a seguinte, ó, eu vou colocar como letra A aqui, eu quero resolver esse problema, y' mais y igual a zero. Eu quero saber qual é a função que tem essa característica. Aqui nesse caso, talvez seja melhor usar a outra notação, né, o dy dx, porque se você colocar dy dx, você pode manipular esse dx, né, sai de um lado, vai para o outro, e aí você vai ficar tendo isso, ó, mais y igual a zero. Eu quero resolver isso aqui, eu quero enxergar essa equação diferencial como uma equação diferencial de variáveis separáveis. Então eu quero, de um lado, quero que fique só y, do outro quero que fique só x. Por enquanto não tem um x aqui ainda. Não é para ter esse x aqui. Então, se você vai separar as variáveis, e a ideia é separar as variáveis, você vai escrever assim, dy dx igual a menos y. Né? Esse mais y chegou de cá, menos y. É só você subtrair y nos dois membros. E daqui, ó, esse dx aqui, lembra que eu falei para vocês que esse símbolo em particular, você pode quebrar ele? E eu não me lembro de outro, né? Se alguém lembrar, eu não me lembro de outro que você possa quebrar ele. Mas esse aqui, ó, esse dx aqui, ele vem para cá multiplicando, aí vai ficar assim, dy igual a menos y vezes dx. As variáveis estão separadas? Não, ela tem y do lado de cá, não pode ter y do lado de cá. Aí você vai trazer esse y para a esquerda, é só dividir os dois membros aqui por y. Aí você vai ficar tendo assim, ó, que dy dividido por y é igual a menos dx. Bom, nesse momento eu consegui separar. Do lado de lá só tem y, do lado de cá só tem x. Quando acontecer isso, aí você vai integrar no membro esquerdo e integrar no membro direito. Aí quando você integrar isso aqui, vai ficar essa integral de dy dividido por y é igual a integral de menos dx. Agora essa integral aqui é super fácil de resolver, não é? O que dá isso? ln, não é verdade? Então vai ficar assim, ó, ln do módulo de y, que eu não sei ainda se é positivo ou se é negativo, né? ln do módulo de y. Isso aqui bom, aqui a rigor tem uma constante que aparece aqui depois que você calcula a integral do lado esquerdo. E desse lado direito aqui tem menos dx, a integral de menos dx será menos x. Menos x. E aqui tem mais uma outra constante. Geralmente, aí quando essa constante aparecer do lado de cá, fica C2 menos C1, e eu vou chamar C2 menos C1 de C. Geralmente, então, nós vamos usar esse Czão para já representar as constantes que aparecem aqui. Eu coloco elas só uma vez, tá? Então, eu fiquei tendo assim, ó, então isso aqui implica que ln do módulo de y, vamos passar esse x para a esquerda aqui, aí ficou assim, menos x igual a Czão. Lembrando que Czão é o C2 menos o C1. Mais x. Mais x, você tem toda a razão. Já que era menos x, chegou de lá, mais x. Esse Czão aqui é o C2 menos o C1. Pessoal, isso que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo é aquilo que eu chamei ali anteriormente de f de x, y. É uma expressão que envolve tanto x quanto y. Isso que vocês têm aqui é a chamada solução implícita. Chamada solução implícita. Isso que está aqui. Eu tenho como encontrar a solução explícita? Eu tenho como explicitar o y em função do x? Tem. Nesse caso aqui tem. Como é que eu encontro aqui? Vamos levar esse x de volta para a direita. Né? Solução implícita, então, lembre-se, do lado de cá vai ficar só a constante da integral, do lado de lá tudo quanto é coisa envolvendo x e y. Se você, por exemplo, se você colocar isso aqui em um programa de computador, o gráfico disso aqui dá uma superfície. Uma coisa tridimensional. E quando você fixa que a imagem tem sempre que ser um C fixo, você está aqui com um negócio, vocês verão isso aqui no cálculo chamado de curva de nível.
né? Você está com todas as imagens aqui fixas na mesma altura. Então a solução seria, na verdade, aqui eu já estou colocando o x, o y e o c, né? A curva, na verdade, ela fica aqui embaixo. A curva fica aqui embaixo. É uma curva onde a imagem, através dessa função de duas variáveis aqui, vai dar sempre a mesma constante. Isso aqui são chamadas de curvas de nível. Então você está dizendo que seria mais ou menos o volume mais ou menos flutuante? Não, não é volume não. Volume é outra coisa, não é volume não. Veja bem, aqui embaixo eu tenho uma curva. Essa curva aqui tem a característica de que a imagem de todos os pontos dela é a mesma coisa, que é o C. Agora, e como é que eu vou fazer aqui para achar a solução explícita? Eu preciso deixar o y sozinho. Bom, já para deixar o y sozinho, eu vou fazer assim, ln do módulo de y vai ficar c menos x, né? Então, menos x mais c. Assim, né? E agora? Agora você vai... como é que você vai deixar o y sozinho aqui? O oposto da função. É o inverso, né? O inverso do logaritmo natural é exponencial. Então você coloca exponencial nos dois membros aqui, ó. Vai ficar exponencial do ln do módulo de y igual a exponencial de menos x mais c. Ok? Bom, exponencial do ln do módulo de y dá módulo de y. E elevado a ln da coisa dá a coisa. E do lado de cá você vai ficar com E elevado a menos x mais c. Bom, se você tem um módulo, como é que você desmancha módulo? Né? Como é que é a definição de módulo? Módulo da coisa é a própria coisa se a coisa for maior ou igual a zero. E é o oposto da coisa se a coisa for menor do que zero. Então, se eu tenho um módulo de y, isso vai ser o próprio y, se o y for maior do que zero, e será o oposto de y, se o y for menor do que zero. Né? Ou seja, aqui você vai ter mais y ou menos y aqui. E no final você vai ficar assim, ó, ou será ou mais ou menos, né? Já juntando essas duas aqui, ou mais ou menos é elevado a menos x mais c. Tem dois ramos aqui, do mesmo jeito daquela outra que eu tinha lá, x quadrado mais y quadrado igual a c, que eu também tinha dois ramos aqui, eu tinha o mais raiz e o menos raiz. Aqui eu tenho assim, mais ou menos raiz de c menos x quadrado. Eu tenho duas curvas, né? Aqui também eu tenho a possibilidade de duas curvas, né? Ou olhando para o positivo, ou olhando para o negativo. Aí você fala assim, mas tem algum jeito de eu vou ter que fazer alguma escolha em algum momento? Vai. Se por acaso nesse problema aqui eu acrescentar uma condição inicial, a gente chama de condição inicial, né? Você tem que isso aqui, isso que você obteve aqui são duas funções, mas as duas servem como solução desse problema. Se você derivar qualquer uma dessas duas aqui e adicionar com ela mesma, vai dar certo, tem que dar. Agora, se eu adicionar uma condição assim, por exemplo, ó, o y de 0 tem que dar menos 3. O y de 0 tem que dar menos 3. Imagine que você pegue aqui o positivo. Tem como eu fazer o x aqui igual a... Esse aqui é o x, né? O de dentro aqui é o x. Tem como eu fazer o x igual a 0 aqui e esse negócio aqui dá menos 3? Exponencial dá um número negativo? Exponencial pura? É elevado a alguma coisa dá negativo? É só você lembrar o gráfico da exponencial. O gráfico da exponencial é assim, ó. Não tem como você colocar um valor para o x igual a 0, a resposta dá negativa. Não tem jeito. Agora, então, no caso, se eu colocar y de 0 igual a menos 3, esse não é o ramo que eu vou ter que pegar. Você vai ter que pegar esse ramo aqui. Porque esse sim, você pode colocar, não tem problema nenhum. Y de 0 seria o quê? Você vai trocar o x por 0. Aí você iria ficar, ó, aqui tem menos e mais, né? Então, mais e menos. Vamos só escrever aqui. Vou escrever aqui embaixo, ó. Aí você vai pegar y, no caso aqui de x, igual a menos E elevado a menos x mais c.
Agora, se você vai falar y de zero para essa função aqui, faz sentido, né? Aí você vai colocar o quê? No lugar do x, vai colocar zero. Ó. Y de zero vai ser menos e elevado a menos zero mais c. Olha, mas o y de zero eu estou dizendo que é para ser menos 3. Ó. Então vai ficar assim, menos 3 igual a menos e elevado a menos zero mais c dá c. Ó, menos com menos dá mais, vai ficar então você acabou de descobrir que o e elevado a c dá 3. Com isso aqui, eu não preciso nem isolar o c, né? Poderia isolar o c? Poderia. É só aplicar o logaritmo nos dois membros. Você vai encontrar que o c dá ln de 3. Mas, olha só, do jeito que nós estamos aqui, eu tenho como colocar essa resposta aqui em função desse e elevado a c. Como é que ficaria isso, hein? Eu sei que está meio apertadinho aqui, mas para não ficar escrevendo lá e ninguém vendo o que está escrito aqui nessa vizinhança, vamos dar uma apertadinha aqui e escrever. Como é que eu escreveria isso aqui? Y igual a menos e. Se aqui o expoente está adicionando é porque eu veio de um produto de potência de mesma base, não é? Então aqui eu posso escrever assim, e elevado a menos x vezes e elevado a c. Vê se você concorda. Ó. E elevado a menos x vezes e elevado a c. Se eu juntar, não volta ao que era antes. Mas agora eu descobri que o e elevado a c vale 3. Então no lugar desse e elevado a 6 aqui eu vou colocar 3. E aí eu tenho assim, menos 3 menos x. Essa aqui fica sendo uma solução particular para aquele problema. Particular por quê? Porque eu estou colocando uma condição inicial aqui. Eu estou dizendo que quando a variável for 0, a resposta da função tem que ser menos 3. E se eu colocasse, por exemplo, aqui que o y de 1 tinha que ser 7, por exemplo, eu já não pegaria esse ramo negativo aqui mais. Ó. Eu já precisaria pegar o outro ramo de 1. Então, está aqui a nossa primeira equação diferencial resolvida. E você veja que ele tem uma manipulação algébrica inicial, mas, no geral, não tem assim muitos